Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Ontem foi dia 8 de dezembro, uma grande solenidade, onde os nossos olhares estavam voltados para a Virgem Maria, aquela que foi concebida sem pecado original, e ela foi concebida sem pecado justamente para que Jesus, na sua primeira vinda, pudesse vir e encontrar um lugar onde ele pudesse ser concebido e depois nascido, para nos redimir dos nossos pecados. Como eu tenho falado muito para vocês, né? E isso eu vou falando para que nós nunca saiamos desse clima que nós estamos vivendo, que é esse clima de preparação. Para quê? Para nós irmos ao encontro de Deus um dia. Essa é a preparação que nós estamos fazendo. A primeira foi relembrando, né, que eu já tenho dito, que a partir do dia 16 há aquela mudança onde nós vamos nos voltar mais para Jesus, o nascimento dele, que aconteceu na primeira vinda, mas agora nós estamos refletindo sobre a segunda, porque ele já veio e ele virá novamente. Só que ele não vem mais para nos chamar a uma conversão. Ele vem nos chamar para irmos para o céu, aqueles que estiverem aqui. Aí vai ter o julgamento chamado o julgamento universal, onde todos serão reunidos. Como isso vai se dar, eu não sei. Os que estão no céu, os que estão no purgatório, os que estarão no inferno, os vivos, todos estarão diante de Deus. E ali a sentença final vai ser dada, a sentença definitiva. Quem foi para o céu vai ficar, quem foi para o inferno vai ficar, os do purgatório irão para o céu, o purgatório não existirá mais, acabou o tempo de purificação, e aqueles que estiverem aqui, na sua vinda, também passará pelo julgamento, e aí vai para o inferno ou vai para o céu, não tem mais purgatório. Então nós estamos agora refletindo sobre o nosso fim, o que irá acontecer lá na frente, quando esse céu, essa terra que nós vemos, esse céu que nós enxergamos, esse céu aí, né? Que não é o céu onde Deus habita, e essa terra onde nós tocamos e aqui nós vivemos, ela desaparecerá. E aí, os que forem julgados dignos da vida eterna irão viver eternamente com Deus, e os que não viverão eternamente sem Deus. Estamos refletindo sobre isso. Aí percebam, no tempo comum, nós vamos
a igreja vai nos dando a sequência do evangelho que está sendo lido naquele tempo, né? O último que nós vimos agora foi Lucas, né? Desde o capítulo 4 até o capítulo 21, porque depois já entra lá na questão da paixão do Senhor, que nós vamos refletir lá na Quaresma. Mas quando tem esses tempos assim específicos, tempo do Advento, tempo do Natal, tempo da Quaresma, da Páscoa, as leituras do Evangelho, e é a primeira leitura também, elas são escolhidas assim. E nós precisamos refleti-las dentro do contexto em que nós estamos vivendo. Então vamos lá, o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Precisamos refletir no tempo que nós estamos. Então, vamos lá. Na primeira vinda, como eu tenho dito, Jesus veio colocar em ordem o que estava desordenado, por causa lá do pecado original. E nessa dele vir, ele nos convida à conversão. E aí ele nos chama. O primeiro chamado é: segue-me. Sigam-me. Quem está levando uma vida errada, quem está vivendo como Adão e Eva passaram a viver depois do pecado original, siga-me. Vocês vão ver lá que na Quaresma, uma das palavras que vem, que vai ser colocada, é esse chamado, mas dizendo, né? O tempo abreviou-se, é tempo de crer nele, no Evangelho, em Jesus, na Boa Nova, ele é a Boa Nova, e mudem de vida. Então, esse é o primeiro chamado. Mas entendam uma coisa, nesse primeiro chamado, a conversão, a mudança de vida, percebam que em nenhum momento Jesus diz que nós vamos ter vida boa. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está vendo? Esse primeiro chamado é um chamado de mudança de vida, mas olhando pelo lado humano, esse segmento nosso que nós fazemos para a Jesus, humanamente não muda nada em relação aos que não estão seguindo ele. Porque aqueles que não estão seguindo ele também estão levando a cruz deles. Os sofrimentos deles também sofrem. Só que eles sofrem sem Deus. E nós sofremos com Deus. Aqui está uma diferença. Aparentemente também eles parecem que eles estão mais felizes, porque eles estão vivendo aquilo que o mundo oferece. E parece que nós estamos mais tristes, né? Porque parece que não é tanta felicidade da nossa parte, porque eles estão se usufruindo desse mundo. A esse mundo que eu falo é o mundo enquanto aquele que se opõe a Deus, não é o mundo enquanto as árvores, a criação de Deus, é o mundo que se opõe a Deus. Então, nesse mundo que se opõe a Deus, aparentemente tem muitas coisas boas, aparentemente, e nós temos que deixar, né? E aí parece que a gente fica ali naquela coisa, ai, eu deveria também viver aquilo. Por isso que tem pessoas que acabam nesse processo de seguimento de Jesus, elas não aguentam, porque acham que é só sofrimento. Colocam a cabeça do lado de fora da janela e fica dizendo, não, lá está melhor, e acaba abandonando. Voltam.
Voltam para a vida velha porque acham que é só peso, é só sofrimento aqui. Bem, mas Jesus não disse que nós íamos ter vida boa nesse mundo. Como nós rezamos na Salve Rainha, né? É um vale de lágrimas esse mundo. Olhe bem o que eu acabei de dizer. Esse mundo realmente é um vale de lágrimas. Depois do pecado original, esse mundo só nos causou sofrimentos e dores. Até que nós achamos que nós vamos ser felizes vivendo aquela situação, aí nós vamos atrás daquela situação e percebemos que não é tão assim. Aí tem outros que dizem, eu vou ser feliz quando casar, e quando casa não é bem assim. Aí eu vou ser feliz quando eu for padre, aí chega lá também e vê que não é bem assim, e assim vai. Mas existe uma felicidade maior, só que não vai ser nesse mundo. Não vai ser nesse mundo. Essa felicidade vai ser lá na eternidade, vai ser no céu. Por isso que os santos passaram a compreender isso. Eles entenderam que a felicidade deles é com Deus, mas não é com Deus nesse mundo, é com Deus lá no céu. Com Deus nesse mundo é só para suportar. É olhar para Ele, ver que Ele sofreu. E Ele nos convida a fazer essa caminhada e nós nos juntamos a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, porque realmente esse mundo nos cansa. Esse mundo nos faz carregar fardos que não era para nós carregar. E Jesus está dizendo que esse fardo que o mundo nos oferece, nós só vamos conseguir carregar se for com Ele. Com Ele nós conseguiremos. Sem Ele nós não conseguimos, não. Não conseguiremos. Aí veja o que é que Isaías está dizendo, né? Aqueles que estão com o Senhor, eles são como asas que correm sem cansar e caminham sem parar, eles vão renovando as suas forças. O desânimo vem, mas quando nós nos agarramos a Jesus, as nossas forças são renovadas e nós vamos caminhando com toda a força. Para onde? Para a eternidade. Baseando a nossa vida em quem? Naquele que na primeira vinda veio e nos ofereceu uma felicidade não nesse mundo. Aí quando nós vamos desanimando, nós vamos ajudando uns aos outros. Os católicos vão ajudando. Quando vê um desanimado, não, continua, vai firme, não abandona não. Deus tem algo melhor para nós lá em cima. Não desanime, não perca. Aí aqueles que estão com depressão, precisamos ajudá-los muito, porque eles podem carregar um fardo tão grande, que é uma situação tão difícil que a pessoa vive na alma dela e também no corpo. Que se não tiver pessoas que possam ajudá-los, eles poderão estragar antes do tempo a coisa, e aí acaba tirando a vida. Abre um parênteses, aqui eu não estou falando de questão de quem se matou, quem não se matou, se vai para o inferno ou se vai para o céu, não estou falando isso. Fecho o parênteses, estou dizendo apenas, não podemos tirar a nossa vida, porque quem vai tirar, quem vai nos levar para outra vida é o próprio Deus. Aí depois dessa luta nossa, porque, olha bem, Ele nos chama para segui-lo, e o segui-lo é segui-lo também, sofrendo como Ele sofreu. Mas, olha o que eu disse, o sofrimento com Jesus é diferente do sofrimento daqueles que sofrem sem Ele. O importante é saber isso. Com Cristo ou sem Cristo, o sofrimento vai ter, viu? Ninguém fique pensando que aqui vai ter vida boa, não.
Porque se tivéssemos vida boa, por que aquelas pessoas que dizem que têm muito dinheiro são felizes, ou sabe lá o quê? Por que depois eles ficam depressivos? Por que se matam também? Então, realmente, esse mundo não nos dá felicidade. Agora, nós vamos ter força para caminhar quando nós estamos com Jesus. Aí sim, virá o outro chamado. Vinde a mim. Esse vinde a mim é o que vem acontecendo aí. De vez em quando uma pessoa sai desse mundo e vai ao encontro dele. Tem o encontro que virá quando ele vir na glória para nos buscar, e tem aquele que ele nos chama. E nós vamos ouvindo aí, né? Tal pessoa faleceu, tal pessoa faleceu. Então, depois de ela ter vivido o tempo dela aqui, e vai depender de como ela viveu. Se ela viveu aqui com Deus, suportando as coisas, mas unido a Ele, na confissão, recebendo, vivendo bem os sacramentos, buscando força na Eucaristia, nas orações e tudo mais, e dizendo: Senhor, eu não vou pecar, eu quero viver uma vida santa contigo. Aí ele vai chamar, como ele está chamando: vinde a mim. Só que, entendo, esse vinde a mim é para todo mundo também, viu? Os que estão com Deus e os que não estão com Deus, ele vai chamar: vinde a mim. Agora, esse vinde a mim que eu estou falando agora, que todos nós iremos também, aí lá é o ponto de decisão. Aí, olha: vinde a mim todos vós que estão cansados, mas que viveram comigo. Agora vocês terão descanso eterno comigo. Na carta aos Hebreus fala, né, que nós precisamos trabalhar para o descanso. O descanso com Deus. Aí ele diz assim: cuidado, porque muitos começaram e experimentaram até as coisas do Espírito, mas em um determinado momento voltaram, abandonaram. Aí ele diz: dificilmente retornarão. Dificilmente. Só com muita graça. Não, isso, somente se a pessoa corresponder à graça de Deus, que continua chamando, mas é difícil retornar. Dê uma olhada para você ver. Aquelas pessoas que seguiam a Deus, levavam uma vida de santidade e abandonaram. Dá uma observada como é difícil voltar. Aquela história que eu sempre conto aqui para vocês, né? Diz que tinha um rapaz que vivia uma vida santa, nunca experimentou as coisas erradas do mundo, mas se tornou assim na igreja um grande pregador lá. Então ele pregava para as pessoas e as pessoas gostavam da pregação dele. Mas um dia, olha, a presunção e o orgulho tomou conta. Aí ele disse o seguinte: eu preciso mudar essa pregação para que outras pessoas possam mudar mais. Então eu tive que dar um grande testemunho. Então eu já sei. Eu vou para o mundo, passo um tempo lá, depois eu volto para dar o meu testemunho. Não é assim que as pessoas não gostam mais desses testemunhos das pessoas que levavam uma vida errada e depois de agora eu não faço mais isso? Olha, o testemunho mais bonito que pode se ter de um ser humano é aquele que não se contaminou com esse mundo. Esse é o verdadeiro testemunho, viu? Nós estamos acostumados a sempre aquele, né? Eu bebia, eu usava droga e tal, e não sei o quê, eu vivia na prostituição. Meus irmãos, agora eu não estou mais, todo mundo bate palmas. Mas aquele testemunho tipo de Santa Teresinha,
O testemunho da Virgem Maria, que é um testemunho melhor do que esse, do que da Virgem Maria. Essas pessoas não gostam de contar, não. E tem até vergonha as pessoas de contar. Porque se acostumou ao da catástrofe. Aquela coisa feia que a pessoa fez no mundo. Mas aquela pessoa que chega lá e diz, olha, eu vim dar o meu testemunho. Qual é? Olha, eu vim de pais cristãos, meus pais desde pequeno me ajudaram. E eu fiz uma boa catequese, me crismei, foi uma beleza. Nunca usei droga na minha vida, casei virgem, nunca experimentei nenhum pecado na área da castidade, nunca roubei. Olha que testemunho lindo. Não, isso daí ninguém gosta de contar, não. Isso daí não presta. Tem que contar que a pessoa tem que contar coisas que Paulo diz que não deveria nem contar, porque causa até constrangimento. Aqueles pecados que a pessoa conta que, na hora que o cara está contando, a gente já fica pecando. Imaginando o que o cara fez, ou o que aquela menina fez, saindo com o homem, fazendo um monte de coisa. Esse daí é o bom. Aí todo bate pau. Nossa, que testemunho. Mas o testemunho do Domingo Sávio é muito fraco. Aí, voltando ao assunto que eu estava, né? Aí o rapaz foi para o mundo, começou a usar drogas, entrou no vício, nunca mais voltou. Nunca mais. Se perdeu. Estava numa vida santa, se perdeu. Os que levam uma vida santa e os que não levam, todos serão chamados diante de Deus. Vinde a mim. É por isso que ele vem como um ladrão, ele já falou, ele não disse a data, nem os minutos, ele não disse nem a hora. Então, é na situação que nós vamos estar, ele vai dizer, vinde. E aí, eu vou tirar agora o seu peso, a fadiga desse mundo, esse mundo que não te deu alegria, mas você buscou alegria em mim e viveu comigo. Vinde para o descanso eterno. Vinde bendito de meu Pai. E aí vem o outro, vinde a mim. Aí é o julgamento também. Aí vai ser afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Dá para entender o que é o tempo que nós estamos vivendo e contextualizar esse evangelho? Porque senão nós ficamos assim, aquele negócio, né? Eu estou tão fadigado, vem aí, aquele negócio de vitimismo, né? Ai, Jesus é tão bom, ai, vem aqui, deita no meu colinho, vem, que eu vou tirar o pezinho de você, ai, que bonito, ai, meu amado Deus. Não, não é isso não. É essa luta. Então vamos renovar, olhando o Senhor que vem, percebendo na primeira vinda que Ele veio nos salvar, vamos agora renovar as forças. Cansam-se as crianças e param os jovens, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como as águias, correm sem cansar e caminham sem parar. Aqui é a virtude da esperança. Realmente, não está fácil, mas tudo vai passar. Está difícil, mas tudo vai passar. Vem, Senhor Jesus, Maranatá, vem, Senhor. Nos leva, Senhor. Porque esse mundo só me fez cansar mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.